Então, rapidinho, um pouquinho, eu vou falar sobre a Polis. Algumas pessoas aqui talvez já conheçam a Polis, mas para dar uma visão geral para vocês, a Polis é uma empresa que está no Brasil desde 2014. Nós temos também um escritório na Suíça. O intuito não é vender nenhum software em especial. Nós somos representantes de algumas plataformas e nós buscamos encontrar a melhor solução para o caso que o cliente tenha, né? A gente sabe que no mercado tem diversas ferramentas e cada uma se volta mais a um tipo de resolução de problemas. Então, a gente tem justamente uma equipe que faz pesquisa sobre isso e procura tecnologias de ponta, tanto na parte de BI, como CRM, como Social Intelligence. A gente hoje vai focar numa ferramenta de Social Intelligence que está funcionando bastante. Aqui estão as três representações que a gente tem hoje, a NetBase, a Brandwatch e a Media Funnel. E como é que funcionam os nossos serviços? Além da gente vender, revender as plataformas, a gente também inclui serviços, caso vocês tenham interesse. Tá? Os serviços de suporte da ferramenta e treinamento, eles já estão inclusos na ferramenta. Você não paga nada mais por isso. Nós somos representantes exclusivos no Brasil e na América Latina. E vocês ainda recebem o suporte local em português, de problemas técnicos, upgrades e best practices das ferramentas. E dessa forma a gente consegue oferecer a vocês um serviço completo. Tá? Hoje, como eu falei, nós vamos falar principalmente da NetBase, que é uma ferramenta de monitoramento que traz alguns produtos extras. E a gente vai ver hoje o Audience 3D. Mas além do Audience 3D, a gente também oferece nessa ferramenta o Geofencing, que é uma forma de você fazer monitoramento em uma determinada área, ou seja, você pode captar todas as menções de uma determinada área que é você mesmo que especifica, pode ser um estádio de futebol, pode ser uma avenida, pode ser um bairro. A gente também tem uma ferramenta chamada Instant Search. Letícia, a apresentação para mim caiu. Eu não sei se para todo mundo caiu. Eu não estou vendo a Estou tela. abrindo aqui de novo. E a gente tem esse Instant Search é uma ferramenta em que você pode fazer uma busca bem rápida em toda a internet de uma hashtag ou de um termo em especial e ele vai te trazer um relatório já pré-montado do buzz desse assunto, das principais mídias naquele momento, dos sentimentos positivos e negativos. É uma ferramenta bem legal para quem quer fazer um brainstorming ou ter uma informação de planejamento bem rápida a respeito de um determinado assunto. E o Pulse Live, que é o Command Center Real Time da NetBase, que traz para a gente uma opção de poder ver as nossas pesquisas com refresh a cada 30 segundos, ou seja, você tem sempre um relatório atualizado na sua tela. Tá? Mas hoje, como eu falei, a Letícia vai se ater mais à questão do Audience 3D, então vocês vão saber um pouquinho mais dessa função do NetBase, que está bastante procurada aí. Letícia, pode começar? Oi, gente. Então, bom dia. Obrigada, Mari. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar como funciona o Audience 3D. Ele é uma ferramenta muito interessante porque como ele funciona, né? O Audience, na verdade, ele pega, num primeiro momento, todas as pessoas que falaram sobre a sua marca. Então, por exemplo, Coca-Cola. Né? Então, ele vai pegar no Twitter todas as pessoas que falaram sobre Coca-Cola. Depois que ele encontrar todos esses perfis, ele vai, num segundo momento, pegar tudo que essas pessoas falaram além da Coca-Cola. O que isso significa? Você consegue ter uma visão da sua audiência além da sua marca. Você não vê apenas como ela se comporta em relação a você, mas como ela se comporta num todo. Então, você consegue ter uma noção do que eles gostam, do que eles falam, o que eles mais comentam. É bem interessante. Eu estou aqui abrindo para você, abrindo aqui a minha tela para poder comparar com vocês como funciona, né, a ferramenta. Só um momento.
Oi, Gabriela, a gente está abrindo, eu estou abrindo aqui a minha tela, é por isso que você ainda não está ouvindo. Você está me ouvindo bem agora? Gente, só para confirmar, vocês conseguem ver a minha tela? Aparece para vocês? Ótimo. Então, vamos lá. Essa daqui é a NetBase, né? A carinha da NetBase. A gente já deixou montado algumas queries, que eles falam, algumas buscas, na verdade, sobre alguns temas. Esse primeiro caso que eu vou falar, né, eu botei as 3 novelas atuais da Globo, então para a gente ter uma noção de como é a diferença entre o público deles. Para que seria interessante nesse caso, se fosse para uma questão de TV, de rádio, ou até de uma empresa que tem vários produtos digitais em que precisa ter anunciantes? Você consegue entender muito bem o público de cada um, e com isso você consegue mostrar para os seus anunciantes qual o melhor horário, qual o melhor produto para ele anunciar. Então vamos começar aqui. Essas daqui são as primeiras métricas. Então eu já coloquei aqui, está puxando a força do querer. Então você consegue ver positivos e negativos aqui, os posts, quantos posts foram analisados. Lembrando que isso daqui é relacionado ao total do que as pessoas falam, não apenas ao que elas estão falando sobre a força do querer. Tá? Então, dentro do perfil das pessoas, foram tantas menções positivas, né, 22,4% de positivas contra 12,2% de negativas, então, ou seja, é um público mais positivo. O que essas pessoas mais postam? Então, tem vídeos, 9,7%, imagens, 21,8%, e esse other aqui, que na verdade é texto, e 68,4%. Então, como é no Twitter, é esperado que as pessoas postem realmente bastante texto. Aqui é o Net Sentiment, que é uma métrica da própria NetBase. Então, ele diz que entre menos 100% e mais 100%, o seu público está ali 3%, então ele está meio neutro. Passion Intensity, ou seja, as pessoas desse público não são tão apaixonadas, não tem uma paixão tão grande. E aqui você tem as impressões potenciais, ou seja, do seu público todo, né, desse público que falou sobre a força do querer, qual o potencial de impressões que ele te oferece. E aqui tem a questão de gênero, né? Homens e mulheres. Então, 30,8% são de mulheres. É esperado, porque a gente está falando de novelas. E quando você clica aqui em cima... Oi, desculpa, Letícia, é a Juliana. Oi. A sua apresentação sumiu, ela não está aparecendo. Para você tá ok? Para nós aqui não. Tá, deixa eu, então, fechar e abrir novamente, porque para mim tá ok. Voltou, gente, para vocês a apresentação? Para mim está funcionando normalmente agora. Tudo ok? Ótimo. Então, voltando. Aqui a gente pode mudar. Aqui em cima a gente troca, por exemplo, para ver o pessoal o público de pega-pega, né? Para ver se tem uma diferença tão grande assim. Então, você vê que é um pessoal um pouquinho mais positivo, né? A diferença de conteúdo dos posts deles não é tão grande. Net Sentiment é basicamente a mesma coisa, mas as impressões potenciais são muito menores, enquanto a força do querer estava na casa dos bilhões, aqui está na casa dos milhões, então é um pouquinho menor. E o público também é um pouquinho mais equilibrado, né? Enquanto lá na força do querer 30% eram de mulheres, aqui são só apenas 22% de mulheres.
né? Vindo aqui para baixo, a gente consegue ver os autores, né? Algumas métricas relacionadas a eles, para a gente conseguir entender quem são. Então, tem aqui o perfil do autor, né? Quem é, com a foto, a quantidade de posts que cada um teve, e a quantidade de seguidores / visitantes, o engajamento aqui do lado. Então, você vê que esse Jonathan, com esse arroba que eu não sei pronunciar, né, internet, ele tem um engajamento de 196. O engajamento dele é bem alto relacionado ao resto dos autores que tem aqui. Aqui tem uma métrica de dia e hora para você conseguir entender quando essas pessoas estão conectadas. O interessante é um gráfico que a gente tem aqui, que é uma matriz. Então, você consegue fazer a própria ferramenta já faz esse cruzamento para você, né, de dia e de hora. Ela vai mostrar qual o dia e horário em que as pessoas mais publicam. Então, quanto mais escuro, mais as pessoas estão falando. Né? Então, você tem aqui na terça ou quarta aqui, às 6 da noite, que é um horário interessante, né? Que é pro pega-pega. E a gente pode vir aqui e trocar. Ver, por exemplo, a força do querer. Então, ele já acompanha, obviamente, o horário da novela, né? Que é aqui entre as 9 e 10 da noite. Que é um gráfico, acho que também bem interessante para você fazer a sua parte de mídia, esse planejamento de mídia. Aqui a gente vai para a parte demográfica. Então, na força do querer, a gente tem aqui porcentagem de homens e mulheres. Aqui nós vemos os interesses desse público. Então, tecnologia, automação, religião. Aqui nós temos as profissões. Blogging, esportes, law and order. Isso é bem interessante, porque eu não sei se vocês já conhecem, já estão acostumados a trabalhar com monitoramento, mas quando você vai ver essa parte de profissões do Twitter, sempre vem artistas em primeiro lugar. Eu brinco que todo mundo no Twitter é artista, mas nessa ferramenta você consegue ter uma visão clara dessas pessoas, né? Porque você vê que artista nem aparece aqui como um dos primeiros. E aqui tem os termos da bio, para você entender como essas pessoas se denominam, como elas falam sobre elas mesmas, né? Ele vai mostrar aqui os principais termos que as pessoas utilizam nas suas bios. E isso você consegue ver para todas essas queries, né? Todas essas buscas, no caso, para Força do Querer, para Novo Mundo e para Pega-Pega. Então, aqui, bastante gente gosta do Flamengo, é torcedor do Flamengo, nesse público aqui da Força do Querer. Amor, Flamengo de novo, Deus, mundo, fã. A gente pode trocar para Novo Mundo, por exemplo, que é a outra novela da Globo. Que aí vem aqui, muda já, né? Então, as pessoas aqui já não são tão fãs do Flamengo. Então, tem aqui o WhatsApp, dizer verdade, locutor, apresentador, radialista, somente a verdade. Se a gente troca para pega-pega, a gente consegue ter uma outra visão. E aqui as pessoas já gostam bastante do Flamengo também, né? Amor, Deus, amo, mundo, WhatsApp, Vasco da Gama. Por aqui você consegue ter essa visão do público. Embaixo você tem a parte de linguagem, né, de idioma. Então, como essas pessoas falam. Então, a maioria fala português, porque a gente está buscando, obviamente, em português. Mas durante esse período em que foi buscado, nesse mês, né, elas também falaram em inglês e também falaram em espanhol. Elas têm posts em todas essas línguas. Né. O unclassified que aparece aqui, geralmente, são as hashtags, ou então as gírias muito específicas, muito regionais, e aí ele não consegue visualizar como português, ou como inglês, ou como espanhol. Por isso fica nessa categoria aqui. Né? Isso, e aqui, de novo, você consegue ver para todas as buscas.
Você tem os links mais populares, que as pessoas mais compartilharam. Então, nesse público aqui de pega-pega, o que elas mais compartilharam foi o Rádio Eixo, coisas do Pinterest, imagens do Twitter, né? Tem bastante coisa aqui. E aí você consegue ver para todas as buscas também. Aqui você tem as mídias mais populares. Então, você pode quebrar isso por retweets, reblogs em share, ou por replies e comentários, ou por data. Você escolhe, né, como você quer ver, né, qual o ranking que você quer ver. Tem a parte de sentimento, que você vê positivo e negativo aqui, ou você vê positivo, negativo e neutro. E aí você consegue ver para todos também. Daqui é o Sentiment Drivers. É bem legal essa parte, porque ele vai te dar uma nuvem de palavras mais relacionada, por exemplo. Aqui, esse primeiro que ele me dá são atributos. Então, melhor, ganhar, lindo, amor, ajudar, maravilhoso. Foram coisas que ele entende como atributos e que foram faladas de forma positiva. E também vai ter o negativo, que é pior, dar, errar, nojo, demorar. Do lado você tem as emoções, então é amar, lindo, odiar, gostar. Tem os comportamentos, que é ouvir, precisar, querer, escolher, ganhar. Né? E tem coisas, que aí são coisas mais genéricas. Né? Então, mulher, Deus, Flamengo, Bibi, vida, novela. Né? Que não, ele não entende nem como uma emoção, não, nem como um comportamento, nem como um atributo. Aqui a gente pode ir para a parte geográfica, então você consegue ver de onde essas pessoas estão falando. Né? Como a novela ela passa em vários países, né? Dependendo se você tem a Globo, você consegue ver de diferentes países. Aqui você consegue ver de onde essas pessoas estavam falando. E aqui você tem a parte de GPS. Esse GPS ele é bem interessante, que você pode ir dando um zoom. Por exemplo, aqui em São Paulo. Então, a gente vai chegando até onde a pessoa estava mesmo, na rua. Então, essa pessoa aqui na Paulista, na Pamplona, aqui, tá falando, eu tô no Cinemark oficial. E foi isso que ela falou. E em algum outro momento ele falou sobre a novela. Então, é por isso que ele tá aqui nesse mapa. Para você conseguir entender como ele se comporta também geograficamente. Onde ele consegue ir, onde ele vai, onde ele frequenta, o que ele faz. Então, por aqui a gente já consegue ver que ele vai no cinema, ali na reserva cultural, enfim, no Cinemark aqui. Isso você consegue ver em todas as outras menções. Né? Tem esse daqui do desembargador Eliseu Guilherme. É o mesmo rapaz, o Thiago, que estava no Starbucks. Ou seja, a gente consegue ver que ele estava no Starbucks no dia 7 de julho e no dia 11 de julho. Dá um pouquinho de medo, eu diria, que esse gráfico, porque você consegue perceber exatamente onde estão as pessoas, o que elas fizeram, o que elas falaram. Bem Black Mirror mesmo. E aqui a gente está vendo por A Força do Querer, mas a gente poderia trocar para ver de outra novela, para ver se é parecido o cenário. Então, a gente pode vir aqui e trocar para Pega-Pega, por exemplo. Ele vai carregar com as menções e a gente consegue comparar, né, como é o comportamento, se é mais no centro-oeste, se é mais no sudeste, né, que você já vê que é bem diferente, que as pessoas que falam sobre A Força do Querer, elas usam bastante o GPS, a geolocalização, o pessoal de pega-pega nem tanto. Né, a gente pode vir aqui e dar um zoom também para entender como funciona. Então, aqui, você vê que as pessoas estão mais aqui na área do centro, né? Aqui na estação de metrô da Sé.
gente vai clicar e vai ver. Então, é repost de charge do dia. Então, audição, atores, cantores, bailarinos. Então, você consegue ver exatamente onde as pessoas estavam, o que elas estavam fazendo ou falando, né? Aqui a gente vai para a parte de conversations. Então, a gente vai entender como é a conversa, né? Então, tem aqui as coisas, os termos mais comentados. A gente pode trocar aqui a visualização. Aqui tem as hashtags mais utilizadas por esse público. Então, aqui no público de pega-pega, você percebe que eles também veem a força do querer. Porque a principal hashtag aqui é a força do querer. Então, tem Tim Beta, Novo Mundo, que também é uma outra novela da Globo, Malhação, Pega-Pega tá aqui. Tem o Justin Bieber, ou seja, esse povo gosta de Justin Bieber. Por aqui você vai já tendo uma noção do que essas pessoas falam. Aqui tem a parte de emojis, então os emojis que as pessoas mais comentam, mais utilizam. Né? Então aqui tem por tipo, música, zodíaco, drinks, armas, viagem. Você consegue ver por aqui. E aí você pode trocar né, entre tipos, emoticons, os próprios emojis, mas agora ele não está mostrando. Aqui tem a parte das marcas, ou seja, as marcas que as pessoas mais comentam. Então, aqui dentro do público de pega-pega, você tem Flamengo, Malhação, Globo, PM, SBT, Record, WPP, Fluminense, Veja, Corinthians, STF. Dependendo do seu produto, você consegue por aqui achar potenciais anunciantes, olhando por aqui. Então, por exemplo, a gente viu aqui pega-pega, a gente pode vir aqui e trocar para Novo Mundo, para ver as marcas que as pessoas mais falam. Então, PM sempre está aqui, Malhação, Globo, Corinthians, Flamengo. Né? Tem a Câmara, Palmeiras, Globoplay, Cruzeiro, Game of Thrones. E aqui nós temos as pessoas. Né? São as pessoas que as pessoas mais comentam. Esse pessoal mais comenta. Então tem Temer, Ana, Lula, Joaquim. Eu acho que no atual momento todo mundo vai falar sobre Temer, Lula e afins, sobre política. Né? Você tem aqui a Bibi, que é, na verdade, o personagem de A Força do Querer. Ou seja, você consegue entender que o pessoal que assiste Novo Mundo também está ligado no que está acontecendo em A Força do Querer. Neymar, Vitória. Então você consegue olhar exatamente quais são as pessoas. Por aqui você pode ter, talvez, um influenciador, se fosse um produto no lugar de uma marca, né? de um produto de entretenimento. Se você tivesse, talvez, um serviço ou um produto de consumo, você poderia achar por aqui um influenciador que as pessoas, seu público está falando bastante. Você poderia fazer uma ação mais para frente. Né? Aqui tem a parte de trending, então que as pessoas mais falaram vão continuar falando, e aí também você por aqui consegue ver coisas, termos, hashtags, emojis, brands e people. Esse gráfico ele é bem interessante, na verdade. Ele me dá uma visão geral, né, das emoções e comportamentos do meu público. Esse daqui é o de Novo Mundo. Então, por exemplo, eu quero ver o que esse pessoal aqui de Novo Mundo ama. Então, eu clico aqui 2 vezes e ele vai abrir. Né? Nova Iguaçu, Ana, Os Dias Eram Assim, Família, Malhação, Mulher, Leopoldina. Então, por aqui você tem essa noção do que está acontecendo. Né? Você tem aqui lindo, então para você entender, né, o que é lindo, o que as pessoas estão falando sobre em relação a lindo. Então tem a Maria Casadeval, Isabelle Drummond, Amizade, Imagem, Lindo, Ensaio Sensual. E aí você vai conseguindo abrir todos eles e entender o que essas pessoas falam relacionadas a cada uma dessas emoções ou comportamentos. Né? E do mesmo jeito que você tem para emoções e comportamentos, você tem para coisas. Então,
em relação à vida, foto, a hashtag de Novo Mundo. Então, como elas usam a hashtag Novo Mundo, né? Você tem que amar, lindo, bonito, odiar, pegar, loucura, obrigado. E isso você consegue ver para todas as outras buscas. Aqui você tem a parte de word cloud, que aí você tem também quebrado, como sempre é na NetBase, por coisas, termos, hashtags, emojis, brands e people. E aqui vem a parte de comparação. Aqui eu já deixei os três juntos, então tem pega-pega, força do querer, Novo Mundo, então você consegue ver número de menções coletadas, autores, então você vê que a força do querer está sempre na frente, até porque é a novela das 9, geralmente é a novela que tem mais buzz mesmo. Você vê por posts, quantidade de posts, e aí você consegue ver por potencial impressão, que aqui é que eu falei que tem uma diferença grande da força do querer para o outro, que aqui está na casa dos bilhões, nos outros na casa dos milhões. Positivo, negativo, você consegue ter essa visão comparativa dos três na mesma tela, sem precisar ficar trocando, né? Aqui você tem o Timeline Comparison, então você tem autores, e ele vai te dar a comparação dos três em relação ao tempo. Então você consegue ver isso também para menções, potencial impressão, posts, night sentiment, passion, intensity. Isso funciona para os três, como sempre, né? Pega, força do querer e Novo Mundo. E aqui você tem o Topic Comparison. Que ele vai te mostrar uma coisa simples dos três. Isso a gente está vendo para diferentes produtos de uma mesma empresa, no caso, novelas de uma mesma empresa. A gente poderia vir aqui e trocar. Por exemplo, eu tenho uma opção aqui que me deixa ver, e aí eu já vou direto para a parte de comparação. Eu salvei Coca-Cola relacionada... Coca-Cola é o público do Amazonas e Coca-Cola é o público do Rio de Janeiro. Então, por aqui você consegue ver a diferença entre eles. Obviamente, o do Rio é maior do que o de Amazonas. Né? Já era esperado isso, pela região e tudo mais. Então, você consegue ver a diferença de menções, net sentiment. Então, a gente pode ver aqui sentimento, positivo e negativo, e passion intensity. A gente pode ver o timeline comparison dos dois. Tem aqui menções, impressões potenciais, passion intensity, net sentiment. A gente consegue ver tudo. Então, você vê que mesmo o do Rio sendo muito maior do que o Amazonas, em alguns momentos o Amazonas está na frente em relação ao sentimento do que o Rio de Janeiro. Ou seja, você consegue perceber que o volume de menções não é tão importante na hora do sentimento. Muitas vezes o seu público lá do Amazonas ele é muito mais devoto a você e tem uma visão muito mais positiva de você do que o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que é o caso da Coca-Cola em alguns momentos aqui, né? E aqui o que é interessante também visualizar para você entender a diferença, né, desses dois é que aqui para Coca-Cola, Amazonas, o que eles falam em relação a amar, né? Grupo garantido, Parintins 2017, sonho, aventura, álbum cheio, menino, Twitter. E aí você pode olhar aqui o que o pessoal do Rio ama, entender a diferença entre esses dois públicos e até fazer uma comunicação muito mais regional. Então, assim, aqui, tweet, sorriso, internet, mulher, galera, vida, melhor sensação, Flamengo, foto.
Então, é bem interessante você ter também essa forma de visualizar o seu público, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu tenho um produto X, vamos lá, eu tenho, sei lá, um iPhone. Meu produto é o iPhone. Então, se eu busco apenas por iPhone, eu já tenho uma noção do meu público. Mas você pode ter uma noção ainda melhor do seu público, entendendo de forma regional, entendendo em questão de gênero. Por exemplo, a gente tem uma outra análise, que é da Adidas, que ela é em relação ao gênero. Então, deixa só ela carregar. Né? Então, os homens falam de forma muito mais positiva. Público dentro do público da Adidas, os posts masculinos são muito mais positivos do que os posts femininos. Né? Você consegue ver aqui as impressões potenciais. Ou seja, é quase igual a questão das impressões, tanto entre os homens quanto as mulheres. Você pode ver aqui a questão dos autores. Então, mesmo tendo menos mulheres do que homens no público, você tem a questão das impressões que são quase iguais, ou seja, as mulheres que falam sobre a Adidas são bastante influentes dentro do Twitter, que é o local onde o audience funciona. Né? E aqui a gente indo para aquele gráfico de uso e atributo, a gente consegue ver a diferença entre eles. Então, aqui está homens, né? Que os homens amam. Tem aqui life, person, song, girl, people, mom, love, relationship, space. E que as mulheres amam. Outra coisa importante, gente, o Audience ele funciona em várias línguas, não só em português. Você tem como setar isso para vir só em português, você pode buscar em outras línguas. Então, o que as mulheres amam, né? Louis, Island, Lot, People, Shoes, Song, Space, né? Então, por aqui você consegue ter uma visão ótima do seu público. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal? Letícia, tem algumas perguntas ali no bate-papo, você consegue dar uma olhadinha? Várias questões, a Graça, a Carla já respondeu, e aí, mas tem algumas que a gente pode voltar também. Leti, eu queria que você esclarecesse com relação às plataformas que são monitoradas, que foi uma das perguntas, e a questão de engajamento, se a gente consegue fazer engajamento com alguma rede social e como é que funciona. Claro. Bom, a plataforma que pega dentro do Twitter. A Carla, eu acho que também está online, se ela quiser também entrar e comentar, ela já está liberada. A Carla, ela é representante na NetBase, pessoal. Dentro do Twitter, que funciona. E qual a outra pergunta? Sim, olá. Com relação ao engajamento, se você pode fazer engajamento com alguma das redes. Você consegue fazer então, apenas... Aqui... Isso. Pode falar, Carla. Sim, não, desculpa. Não, só queria dizer, a plataforma em geral vai ver todas as fontes, tudo o que está online, mas para este produto especificamente, que é a audiência, que é o A3D, especificamente vendido entre Twitter e nós. Bem, nós principalmente, que vende isso, e somos os únicos a ter esta nova já faz 1 ano e meio, API, que chama-se Insights API da Twitter, que é como... ver, então, uma vez que temos toda essa audiência, uma vez que a encontramos, ver todas as conversas que essa audiência teve no último ano. Agora, sabemos, por exemplo, em termos de outras fontes, temos o Instagram, estamos a falar com eles também
e estão a desenvolver também o site API deles. E Facebook também é uma longa história e tiveram muitos problemas, ou muitos produtos, podemos dizer, que o último que foi o Facebook Topic Data, que agora estão descontinuando, já vão parar isso agora em setembro, porque viram que não deu bastante, porque era bastante caro também para pouca informação, que era mais métricas. E então agora já estamos a trabalhar, até posso quase dizer, já temos o produto quase pronto, para ter também estes insights quase similar com a Facebook, vai ser mais da forma deles. Mas é que vão anunciar daqui a umas semanas ou um mês, quando vamos lançar esse novo produto. Então aqui, esta A3D é mesmo só para Twitter, a informação que está dentro é só Twitter também. Agora pensava se calhar só vos dar, a ver se há só mais um bocadinho de chat, ok. Sim, esta é só com Twitter, mas como estava a dizer, sim, Instagram e Facebook podem ser as próximas. Sendo NetBase e estamos localizados na Silicon Valley, estamos sempre a falar com esses, podemos dizer, com a Facebook e com o Instagram e com o Twitter e todos. Até com o Facebook ou o Instagram fomos sempre um dos primeiros a lançar os novos produtos que eles têm. Então sei que isto vai vir, mas não tenho data para anunciar agora. E depois estava pensando só vos dar uns exemplos de como utilizamos esse produto com alguns dos nossos clientes da NetBase, onde a primeira história que posso dizer é utilizamos isso porque o Twitter, a nossa audiência de Twitter, pode ser transferida no Twitter Ads diretamente. Por isso as empresas que até agora só iam na Twitter e podiam selecionar uma das 30, acho que era mais ou menos 30, podemos dizer indústrias ou assim, pessoas que gostam de comida e bebidas. Ou pessoas que gostam do cinema. Antes funcionava assim. Agora Twitter são os nossos parceiros agora porque queremos identificar melhor as audiências com quem vamos falar. E é o que fizemos com a Taco Bell dos Estados Unidos, que é o nosso cliente já há muitos anos, e experimentou a audiência para encontrar as pessoas que iam, para quem queriam mandar uma promoção para o novo burrito que estavam a lançar. Agora, para fazer isso, em princípio, com a Twitter, iam ver quem é que gosta de food and drinks. Voilà. Agora, eu gosto muito da comida, mas nunca vou ir comer um burrito de manhã. Um burritos. E então, o que fizemos para eles, criamos essa audiência, as pessoas que falaram, e aí podemos utilizar toda a plataforma, que é nos últimos 27 meses, até se quisermos, as pessoas, identificamos as pessoas então que comiam o pequeno almoço fora de casa. Pessoas que comiam o pequeno almoço no Starbucks, ou pessoas que comiam o pequeno almoço no McDonald's, etc. Porque essas eram as pessoas que podemos modificar mais o comportamento e podemos dizer então, para mudar, venha para Taco Bell ter o novo burritos. E então criámos assim essa audiência, havendo só as conversas deles e depois diretamente puderam pôr essa audiência na Twitter e lançaram a promoção só para esses usuários e deram-nos que foi uma das promoções que eles fizeram. Isso é uma das maneiras de utilizar a audiência, poder identificar a base de pessoas que querem fazer um target, por exemplo, querem mandar uma mensagem, uma promoção, uma comunicação, e então assim, com esse produto é muito mais fácil. Agora, o segundo caso é depois, o que fazemos uma vez que temos essa audiência? Qual é a análise que podemos fazer? Evitas as perguntas com as novelas ou coisas assim. Isso é só um exemplo. E é quase o mesmo exemplo até que tenho com a marca Tesla, que também é a nossa cliente. E a Tesla, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, quando lançámos este produto, queria fazer a primeira publicidade na televisão e pediram-nos qual é o canal melhor para eu fazer a minha publicidade para ter o melhor retorno em social media, nas redes. Então, para isso, o que é que fizemos? Criámos 3 audiências diferentes. A primeira era uma audiência que tem dinheiro, que falava da business class nos aviões, que falavam dos hotéis 5 estrelas, coisas assim. Uma audiência que sabemos tem dinheiro. A segunda audiência foi pessoas que gostam dos carros rápidos, do powerful carros.
pessoas falavam das Porsche, da Ferrari e coisas assim. E a terceira audiência que fizemos foi environmentalistas, que gostam da natureza, que têm muito cuidado de como o mundo vai torna-se e isso tudo. Agora, essas três audiências, o que fizemos depois, pusemos-nas juntas e as pessoas que estavam nas três audiências é exatamente o usuário da Tesla. Têm dinheiro, gostam dos carros, vão depressa e têm cuidado da natureza. E então, uma vez que tivemos essa audiência identificada, fomos ver então quais os canais que eles falam, de quais canais eles falam, quais canais eles gostam de ver, quais canais eles não gostam. E com isso também, quais são as séries, as novelas, as emissões, tudo o que eles veem e gostam da televisão, para podermos depois criar esse perfil do usuário melhor para a Tesla. E dissemos, aqui vai os 2 canais que eles veem muitas vezes, gostam de ver estes canais, gostam das novelas que estão nestes canais, e então pode fazer as suas publicidades aí. E é o que eles fizeram e ficaram bem contentes depois com muitas pessoas que falaram da marca depois nas redes. Mas outra vez, isso pode ser só um exemplo, há vários. Para outra marca estive a ver onde é que eles compravam, fazer o shopping de coisas, de comida e bebidas. E era uma marca completamente diferente, mas queriam saber onde é que vou fazer uma nova promoção para lançar o meu novo produto. E disse, olha, os vossos fãs vão sempre nesta loja, este tipo de loja, e aqui, quando é que eles vão lá? Quando é que eles falam disso? Quando é que é o melhor momento para comunicar sobre isso? Então, muitos dados assim que podem recuperar, e para entender melhor a vossa audiência, não tanto demográfica, mas mais psicográfica, é o que eu queria dizer, porque demográfica, até com a Twitter, não há tanto como isso. Podem dizer se é homem e mulher, mais ou menos é só. Mas há algumas audiências que eu já queria também, só ver como é que eles falam, quais são os artistas que gostam, os cantores, atores e coisas assim, podemos ter uma boa ideia se a audiência é mais nova ou mais velha, desta idade, ou podemos ver também com a geográfica, como a Letícia vos mostrou, e muitas coisas assim. Então, sim, muitas vezes digo aos meus clientes, o mais difícil às vezes é saber desde o princípio, ao encontrar o que é que está à procura, o que é que você quer que a plataforma vos dá como informação. Um ano de conversas temos lá. Agora, como é que vamos filtrar essas conversas para fazer sair os insights que precisam para novas campanhas ou publicidades, etc. Não sei se estava claro ou se tem algumas perguntas. Pessoal, alguma pergunta? Letícia, teve alguém que pediu para você voltar num gráfico de demográfico. Acho que foi Só um minuto que eu vou compartilhar minha tela de novo. Gente, quem falou aí, Carla, obrigado pela presença no nosso webinar. Quem falou para vocês aí foi a Pre-Sales Engineer da NetBase. Ela mora em Londres hoje, mas ela é portuguesa, vocês percebem pelo sotaque. Ela fala muito bem português. E ela trabalha com as pré-vendas, né, desde 2011 na NetBase, ou seja, ela tem aí um background de 2 anos já apresentando a plataforma, os seus benefícios. Então, por isso que é muito rico dela, para tirar nossas dúvidas. Esse também é um módulo que nós estamos começando a trabalhar no Brasil agora. Então, tem muitas novidades para a gente. Obrigada, Carla. Muito obrigada também. E sim, desculpa pelo sotaque, espero que esteja bem. Sou francesa, portuguesa e moro em Londres. Por isso é um bocadinho complicado, mas olha, digo sempre, sou europeia. Então, muito obrigada a todos. E vamos deixar acabar, então. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Bom, parece que pessoal, alguém que pediu para voltar, foi acho que a Bárbara, que pediu para voltar no módulo demográfico. Não é isso, Bárbara? Não, desculpa, Bartira Lins. Esse é um mapa geolocalizado?
Ela disse demográfico, agora eu não sei exatamente o que ela quis dizer com isso. Se ela puder repetir. Partida, você está aí ainda? Está nos ouvindo? Tá, ela respondeu que é isso, mas é qual deles, né? É esse daqui, Bartira? Que a gente está na aba do demográfico já. Por aqui a gente consegue ver todos os gêneros, óbvio, né? O masculino ou feminino, os interesses de cada um, então você consegue ver filmes, música, anime em comics. Esse daqui é de Coca-Cola Amazonas, automação, beauty, family, que você tem as profissões, você tem aqui jornalismo, banking and finance, que é pessoal que trabalha com financeiro, blogueiros, criativos, né, artistas, educação, tem todas as profissões aqui, e aqui tem os termos da bio dessas pessoas. Então, sistemas, periodistas, contador público, alegre, memes, portugueses, cabo, PME. Então, esse daqui são o pessoal da Coca-Cola Amazonas, né? Então, a gente pode olhar aqui, Coca-Cola Rio. Para ver a diferença. Então, quando você vai para o Rio, aparece Flamengo, né? Deus, flamenguista, carioca, Vasco da Gama, Twitter, alguns emoticons aqui, como vocês podem perceber, solteira, Twitter novo, Ministério do Trabalho, Demi Lovato, Miley Cyrus. Você consegue ver toda essa diferença de público através dos termos da bio de cada um. Ficou claro, Bartira? Por nada. Bom, acho que é isso a questão. Bom, gente, eu acredito. Então, eu acredito que vocês vão ter outras dúvidas aí, vão querer saber mais sobre a ferramenta, porque, como nós falamos, nós estamos apresentando um módulo específico da ferramenta, que é o Audience 3D. A ferramenta como um todo, ela faz um monitoramento muito mais amplo. Então, eu quero deixar aí nossos telefones de contato para vocês, nossos e-mails, né? E se vocês quiserem entrar em contato, agendar uma reunião, onde a gente vai falar especificamente do caso de vocês, ou exatamente do que vocês estão precisando, para a gente conseguir ver se a ferramenta atende ao que vocês estão precisando, esses são os nossos contatos. Tá? Eu vou mandar proposta para as 3 pessoas que me pediram, e lá também vai os nossos contatos, mas eu acredito que o ideal é mesmo a gente fazer uma reunião, até para a gente poder explicar outras funcionalidades da ferramenta. Tá joia? Enfim, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais informações, enviem-nos um e-mail ou entre em contato por telefone. A gente vai estar mandando aí para vocês também convites de outros webinars e outros workshops que a gente tem pela frente. Espero que vocês tenham aproveitado as informações de hoje, tenham sido válidas para o trabalho de vocês e agradeço muito a presença de todos. Muito obrigada. Bom dia.